Nós estamos continuando a nossa série de mensagens e eu quero convidar você a abrir, muito obrigado, meu irmão Diogo, abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 11. Vamos dar uma recapitulada nos textos que a gente já falou. Na primeira semana nós falamos que Deus sabe das nossas aflições. Na segunda semana nós falamos sobre Jesus e as decepções. Na semana passada nós falamos sobre Jesus e a ansiedade. E o título da minha mensagem hoje é Deus também chora. Vira para quem está do seu lado e fala para ele assim: Deus também chora. Fala para ele, irmão. Deus também chora. Agora você vai falar para ele assim: então você também pode chorar. Aê, glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 11, verso 32, quem encontrou, diga um amém aí. Aí, quem não trouxe a sua Bíblia de papel, pode acompanhar no telão. Capítulo 11, nós vamos ler o verso 32. Estou lendo a versão NVI. Diz o seguinte: chegando a um lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito. Diga comigo, agitou-se no espírito. Diga agora comigo, perturbou-se. Ok. Onde colocaram? Perguntou Jesus. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus então chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos de cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? Feche seus olhos, vamos agradecer e investir esse momento em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que aqui está. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trabalhar o coração de cada pessoa, Pai. Deus, e que em nome de Jesus, cada um seja tocado conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. E toda a igreja diz, amém. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nas últimas semanas, a gente tem falado como Deus se manifesta em nosso meio através de crises e sofrimentos. Nós falamos sobre Jesus ter experienciado todas as coisas que nós estamos passando talvez hoje. Falamos sobre Jesus ter tido a decepção, um abandono familiar. Falamos sobre Jesus ter tido uma decepção com seus amigos. Falamos sobre Jesus na sua ansiedade no Getsemane antes de ser crucificado. E hoje nós vemos a história de Lázaro. E é tão interessante porque todas as vezes que nós passamos um momento de crise, antes de falar sobre essa história, a primeira coisa que nós temos a tendência a pensar é que as pessoas não nos entendem. Quando você está passando um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento de abandono, um momento de divórcio, separação, a primeira coisa que vem na sua mente quando alguém fala algo, ou quando você está em um lugar com pessoas de situações diferentes, você vai pensar: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. E esse é o maior defeito de todos. Porque o inimigo, o inimigo da nossa alma, a primeira coisa que ele tenta fazer conosco é nos isolar, nos deixar de escanteio. Então quando você está passando algum problema, você começa a se isolar das pessoas, se isolar da multidão, se isolar dos seus amigos. E a Bíblia nos fala em 1 Pedro que o diabo é como um leão que roda ao nosso derredor, rugindo, pronto a nos devorar. Nós sabemos que Jesus passou por todas essas coisas. Quando Jesus foi ao deserto, logo no início do seu ministério, levado pelo Espírito Santo, ele foi tentado a transformar pedras em pães. Ele foi tentado pelo próprio diabo, mas mesmo assim o Pai não abandonou.
Mas nessa noite eu quero falar talvez de uma das maiores dores, a dor do luto. Quantos aqui já perderam alguém que amava muito? Quantos aqui já perderam alguém? Acho que toda a igreja talvez. Muitos de nós perdemos entes queridos, perdemos pessoas que amamos, e muitas das vezes nós não abrimos mão. E muitos de nós aqui nessa noite ainda estão apegados a esse momento de sofrimento. E é interessante porque a psicologia nos mostra que a dor do luto, ela passa por 5 etapas. A primeira delas é a negação, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, a quarta a depressão e a última a aceitação. Aqui Jesus, ele estava com os seus discípulos, e eu quero mostrar esse texto. Se você for ler João capítulo 11, for começar desde o início do texto, Jesus ele estava com os seus discípulos andando, e Marta e Maria e Lázaro eram da mesma família. Essa Maria que a gente vê aqui na palavra, é aquela Maria que tinha quebrado um vaso de alabastro, lavado os pés de Jesus e secado com seus cabelos. Essa Marta e Maria, é aquela Marta e Maria que Jesus vai à casa delas, e Marta está querendo trabalhar, e Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. A gente canta até essa música aqui na casa, né? Como Maria, como que é? Estava sentada a seus pés e disse, é essa Maria. E aí esse Lázaro é o irmão delas. Agora, você consegue reparar o quão Jesus amava essa casa? O quanto Jesus amava essa família? Quantos aqui assistiram o jogo do Brasil na casa de alguém? Esse último jogo. Quantos aqui assistiram em família, em amigos? Quem aqui não assistiu o jogo do Brasil? Que eu já estou sentindo que é isso. Não assistiu, Leléo? Então, beleza. Não sofreu. Mas, quando a gente quer passar um momento muito feliz da nossa vida, a gente passa em amigos. A gente passa em família. E aqui a gente vê Jesus amando essa casa. A gente vê Jesus tendo amigos, Marta, Maria e Lázaro. E agora a gente vê Lázaro morrendo. E é tão interessante porque no início do capítulo 11, se você for ler, Jesus ele recebe uma carta. E nessa carta está dizendo assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus, o seu amigo Lázaro, que você tanto ama, está doente. E uma coisa que eu peço sempre a Deus, é para que o amor de Deus e a minha intimidade com Deus seja tão grande, ao ponto de eu poder dizer: Deus, quem você ama, que sou eu, está doente. Deus, quem o Senhor ama está com depressão. Deus, quem o Senhor ama está passando dificuldade. E esse é o desejo dessa noite no meu coração, que você seja essa pessoa também. Quantos recebem aqui nessa noite que você será um grande amigo de Deus, amém? Nós precisamos ser amigo de Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Nós precisamos declarar todos os dias: Deus, quem você ama não está legal. E a primeira coisa que eu queria que você pudesse anotar nessa noite é a seguinte: o amor de Deus por você é maior do que qualquer coisa que você possa fazer por Ele. Quantos creem nisso nessa noite? Amém, casa? O amor de Deus por nós é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer por Ele. O amor de Deus é imensurável pela nossa vida. Jesus diz sobre essa carta, João capítulo 11, no verso 4 diz: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado em meio a ela. É interessante porque Jesus recebeu essa carta e esperou mais 4 dias para visitar Lázaro, e o que acontece com Lázaro? Ele morre. Jesus talvez não poderia ter feito uma oração ao Pai à distância. Jesus talvez não poderia ter lançado uma palavra de cura. Jesus talvez não poderia ter pegado seus discípulos pela mão e falado assim: galera, vamos embora, vamos todo mundo monta nos cavalos aí, vamos sair correndo e vamos atrás, porque Lázaro não vai morrer. Muito pelo contrário, Jesus acalmou seu coração e Lázaro morreu.
Isso para nós parece muito cruel. Isso talvez tenha alguma similaridade com o que você está passando hoje. E eu quero que você anote isso que eu quero te dizer. Só porque muitas vezes não entendemos, não significa que Deus não esteja preparando algo para nós. Só que talvez nesse momento da sua vida você esteja ouvindo o silêncio de Deus, você não esteja ouvindo nada praticamente, não significa que Deus está preparando algo para você. Deus está preparando o melhor dessa terra para você nessa noite. Deus está planejando, e por mais que você não consiga ouvir a voz dele, eu tenho essa convicção no meu coração, e eu quero que você tenha essa convicção no seu coração, que Deus está preparando algo melhor para você. E ele, o próprio Jesus disse isso. Ele disse: isso não vai acabar em morte, é para que Deus seja glorificado. A frustração que você está sentindo agora, essa tristeza no seu casamento, isso não vai acabar em morte, vai ser para que Deus seja glorificado através da sua vida. Essa solidão que você está sentindo agora, isso não vai acabar em morte, vai ser para que Deus seja glorificado através da sua vida. Esse desemprego, isso que você está olhando na sua empresa, que as coisas não estão fechando, a conta não está fechando, não é para a morte da sua empresa, mas é para glorificar o nome de Deus nessa terra. Aleluia. Nós limitamos o nosso Deus. E algo que nós temos que entender é que nós não andamos pelas vistas, por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé, por aquilo que nós não vemos. E o que é a fé? A certeza do que se espera e a convicção daquilo que eu não vejo. 2 dias se passaram, Lázaro morreu, a família já estava triste, Jesus vai visitar e já está aquele clima horroroso. E já tinha alguns judeus ali naquele momento. E de repente ele é saudado por Marta. E Marta diz para Jesus: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E quantos de nós queremos falar isso para Deus? Deus, se você estivesse aqui, a minha filha talvez não teria nascido com essa doença. Senhor, talvez se você estivesse aqui, o meu casamento não tinha acabado. Senhor, se você estivesse aqui, talvez eu não tinha me decepcionado com aquela pessoa. Senhor, se o Senhor estivesse na minha amizade, eu talvez não teria sido traído. E nós queremos culpar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus se comoveu com aquela dor e foi até o túmulo. Jesus se comoveu. E aí nós vemos o maior texto da Bíblia. Brincadeira, o menor texto da Bíblia, João capítulo 11, verso 35, diz: Jesus, o que diz Jesus? Chorou. E por que esse texto é tão pequenininho? Por que esse texto é tão específico? Porque Jesus, ele sabia que iria curar Lázaro, mas antes disso, Jesus chora. E ele chora para demonstrar o seu 100% homem. Porque nós sabemos que Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Mas para mostrar a sua figura humana, Jesus aqui ele chora. Ele tem esse sentimento. Jesus chorou porque ele sabe aquilo que nós passamos. Por isso, todas as vezes que você estivesse se sentindo perdido, lembre-se sempre: Jesus chorou, então eu também posso chorar. Essa dor que você está passando não vai ser para sempre. Mas você pode chorar, você pode abrir o seu coração, você pode se derramar na presença do Pai, você pode falar: Deus, eu estou precisando do Senhor aqui, eu estou desesperado, Deus, olha que tudo que está acontecendo, olha o que está acontecendo na minha vida, na minha família, olha o que está acontecendo na minha empresa, olha o que está acontecendo na minha vida espiritual, eu não estou sentindo mais nada, eu oro e parece que minha oração bate no teto e volta. Chora aos pés do Senhor, meu irmão. Ele sabe aquilo que passamos. E algo que eu escrevi e que marca muito a minha história, algo que talvez seja o texto-chave desta pregação, e eu quero que você acompanhe comigo no telão, e eu quero que você anote isso. Acompanhe comigo. Diz assim: se Jesus nunca tivesse chorado, jamais poderia enxugar as minhas lágrimas. Deixa isso aí um pouquinho, Joe. Se Jesus jamais tivesse chorado, ele jamais poderia enxugar as minhas lágrimas.
Jesus chorou porque Ele precisaria um dia enxugar as nossas lágrimas. Jesus enxuga suas lágrimas aqui nessa noite, minha irmã. Meu irmão, Jesus enxuga suas lágrimas aqui nessa noite. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: Jesus enxuga suas lágrimas. Sabe de uma coisa? Um bom líder consegue compreender a dor e a agonia do próximo antes mesmo de poder repreendê-lo. Jesus, sendo um bom líder, Ele compreendeu a nossa angústia. E sabe o grande problema que eu vejo em tantos líderes? Pessoas que apontam um dedo sem antes de ver o problema. E eu já cometi várias vezes esse erro. Eu, Thales, já cometi várias vezes esse erro. De condenar, de me impor, de brigar, de chamar a atenção de alguém, sem antes me colocar na posição daquela pessoa. E nós precisamos aprender a nos colocar, a observar, a orar e não julgar as pessoas. Devemos amar mais e julgar menos. Parece uma frase clichê, mas é algo muito real. Se você está chorando ou sofrendo, vamos aprender nessa noite 3 coisas que Jesus fez e que Jesus diz para você nessa noite. O primeiro tópico da minha pregação é: eu enxergo você. Jesus te enxerga no meio da multidão. Jesus te enxerga no meio dos seus problemas. Jesus te enxerga enquanto todos estão gritando. Jesus, Ele te enxerga. Ele te vê e Ele sabe aquilo que está passando. Quantos estão entendendo essa mensagem? Acompanhe comigo 2 Reis capítulo 20, verso 5. Acompanhe comigo no telão. Diz assim: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. O Senhor, Ele nos enxerga, Ele vê as nossas lágrimas. Deus também tem curado as nossas lágrimas. E Deus criou as lágrimas. E eu quero te provar isso na ciência. A ciência nos mostra que existem 3 tipos de lágrimas. A primeira lágrima chama lágrima reflexiva, e ela surge de repente como um mecanismo de defesa que protege os nossos olhos contra a fumaça, a poeira, contra o vento, contra todas essas coisas e contra, inclusive, quando você pica uma cebola, você começa a chorar por causa dessa lágrima reflexiva. Existe uma lágrima chamada de lágrima basal. Essa lágrima é a lágrima natural do nosso olho, para ser lubrificado o nosso olho. Esse líquido que você vê no olho de cada um brilhando, essa é a lágrima basal. E por último, a lágrima emocional, que é uma lágrima que libera nutrientes e proteínas para o nosso organismo e os hormônios, para nos aliviar de dores e sofrimento. Ou seja, todas as lágrimas foram criadas sim por Deus. Então, se nós choramos, é porque Deus criou isso. Se nós choramos e lacrimejamos, é porque Deus fez isso no nosso organismo. E algo que nós precisamos entender é que o choro é a linguagem do nosso coração. Chorar é a linguagem de externar tudo aquilo que eu tenho sentido aqui dentro. E quantos aqui talvez fazem muito tempo que não choram? Eu sou um cara que chora até a inauguração do supermercado. Eu choro quando dá tudo certo. Ontem à noite eu chorei porque o Casa Aberta foi um grande sucesso. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Pai. Deus nos honrou mais uma vez. E mais uma vez nós vamos conseguir pagar o aluguel desse mês. Aleluia. Deus tem nos honrado. E eu choro todas as vezes que eu vejo esse mover. Hoje mais cedo, um irmão da igreja veio conversar comigo, chorou, e eu fui depois. Hoje eu não estava aqui mais cedo, porque eu estava pregando na igreja dos meus pais, mas eu estava no carro e eu estava chorando, lembrando do choro do irmão. Eu choro quando alguém chora. Então se vai chorar, chora longe de mim, irmão. Porque chorar faz bem. Eu lembro que minha mãe dizia que chorar faz bem para o coração. Eu lembro que, eu já disse isso aqui algumas vezes, eu e a Janaína a gente brigava um pouquinho, quando a gente namorava, né? Eu disse até que a Janaína pegava a nossa aliança e jogava fora. Aí eu comecei a dar umas alianças de coquinho para ela, porque já não estava valendo mais nada, alianças de compromisso.
Mas eu lembro que às vezes acontecia algumas coisas, a gente brigava, tudo, e eu chegava em casa, e se você é da minha idade, você vai lembrar disso, tinha uma caixinha de som, de computador, branca. Lembra disso? Uma caixinha de computador branca, com monitor tubão, monitor grande, aquele monitor devia pesar 1 tonelada, ninguém roubava aquilo. Porque não tinha peso, irmão, não dá para carregar aquilo lá. Quem carrega aquilo lá numa bicicleta? Então, enfim, eu tinha uma caixinha de som branca, multilaser, logo no início. Só que ela não era branca, já estava encardida, e tinha um P2, e esse P2 é aquele cabinho do foninho, eu ligava no meu MP3. Jovens, se você não sabe o que é um MP3, é um Spotify móvel, sem internet, que você pode carregar, só que é limitado, não é ilimitado. E aí eu carregava, ligava o meu MP3, eu ajoelhava no meu quarto. Eu lembro que eu gostava muito de ouvir Judson de Oliveira, Antônio Cirilo. E aí eu colocava aqueles louvor de 15 minutos, eu chorava. E aí às vezes eu sentia que a porta do meu quarto continuava fechada, minha mãe e meu pai não iam lá para ver o que estava acontecendo, e eu chorava, eu gritava até um pouquinho mais alto. Eu chorava, aí às vezes minha mãe e meu pai não iam, aí eu ia lá, obrigado, tá mãe, porque você não foi, tudo bem. Aí minha mãe fala, o que você está chorando, menino? Eu, não mãe, aconteceu umas coisas, briguei com a Janaína e não sei o que, tal. Aí eu esperava aquela palavra de consolo. E minha mãe chegava para mim e falava assim, filho, chorar faz bem para o coração. Que ódio que me dava. Porque minha mãe não me dava uma palavra de consolo. Ela só falava isso, chorar faz bem para o coração. Já viu o tamanduá morrendo de infarto? Cara, e quantos de nós achamos que esse momento que a gente está vivendo, e essas lágrimas que estão vivendo, não fazem parte da transformação divina sobre nós? Mateus capítulo 10, verso 29 diz, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, é por consenso de Deus Pai. Thales, eu estou vivendo um momento difícil. Cara, é difícil. É doença atrás de doença. É problema atrás de problema. Eu estou todo catimbado. Está tudo ruim na minha vida. Meu irmão, Deus está produzindo perseverança na sua vida. Encontre Jesus em meio aos seus problemas. Porque Ele te enxerga em meio à multidão. Eu posso estar passando por todas as coisas, mas se eu estou apegado em Deus, eu posso passar por tudo, dando glória a Ele. Porque os irmãos que já frequentou a igreja pentecostal, lembra da música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É mais ou menos isso. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É mais ou menos isso. Agora a gente começa uma prova, a nossa geração começa uma prova, vou desistir. Comecei um trabalho, deu errado, vou largar para trás. Começou um problema, agora vou largar para trás. Veja comigo Gênesis capítulo 21, verso 16, o que está escrito, e eu quero que você preste muita atenção nisso. E foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver um menino morrer. Para só um pouquinho aqui. Esse texto aqui está nos contando a história de uma mãe que abandonou um filho no meio do deserto, e foi embora com medo de ver o seu filho morrer de fome. E nós vamos continuar aqui, ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Essa mulher se chamava Agar, diga comigo, Agar. E lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino. Quem era esse menino? Ismael. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Meu irmão, se você consegue entender isso, é uma mãe que está deixando um filho para morrer no deserto, porque ela não tinha recursos, ela tinha sido abandonada, ela tinha sido a escrava de Abraão. Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos. Então Agar se deita com Abraão e tem um filho chamado Ismael. Logo quando Sara tem um filho, ela expulsa Agar do meio do povo. Então a gente já pensa na injustiça que estava acontecendo ali. Agora essa mulher estava no deserto, com um filho, com fome, com sede. Ela sai de perto para ver o filho morrer. E quando o menino começa a chorar, Deus ouve do céu.
e faz daquele choro daquele menino virar uma grande nação. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo de angústia, de aflição, cansaço e tudo mais aquilo que nós estamos passando, estão produzindo perseverança. E talvez desse problema que você acha que é o final, vai surgir uma grande nação. Vai surgir algo totalmente sobrenatural. Cara, a gente precisa respirar isso. A gente precisa ter fé, a gente precisa entender que Deus vê as nossas lágrimas. E o que Davi nos diz no Salmo 6, capítulo 6, verso 6, acompanhe comigo também. Salmo 6, nós vamos ler do 6 ao 9. Diz assim, olha o que Davi diz: estou exausto de tanto gemer, ao longo da noite inundo a cama com o meu pranto, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Olha o verso 8. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. E por último, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. O Senhor aceita a sua oração. Experimente falar com Deus, experimente abrir o seu coração nessa noite, experimente chorar aos pés do Senhor, experimente entregar a Deus tudo que você tem, e você vai ver o melhor dessa terra acontecendo na sua vida. Nós precisamos aprender a aplicar no Senhor tudo aquilo que nos aflige. A palavra que eu quero que você também anote nessa noite: enquanto nós nos cansamos de chorar, Deus não se cansa de nos ouvir. Deus jamais se cansa de ouvir. Deus então, Ele nos enxerga, e Ele não apenas enxerga você no meio da multidão, mas Deus diz que cada lágrima conta. O segundo tópico dessa pregação, quero te dizer, é que cada lágrima, ela conta. Diga para quem está do seu lado: cada lágrima conta. Salmo 56, verso 8, hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Salmo 56, 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? O Senhor tem registrado cada lágrima. Deus observa e recolhe cada lágrima que nós estamos passando. Deus absorve cada lágrima. Em Hebreus capítulo 8, verso 12, Hebreus 8, 12, diz o seguinte, acompanhe comigo: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: Deus se lembra de cada lágrima sua, mas Deus perdoa todos os seus pecados. Deus nos perdoa porque nós nos arrependemos. Deus não perdoa pecados quando você não se arrepende, mas Ele lembra de cada choro seu. Ele lembra de todas as vezes que você entrou para o seu quarto e chorou sozinho. Deus lembra quantas vezes você chorou por causa dos seus pais. Deus lembra quantas vezes você chorou por causa da sua família. E Ele vai lembrar de cada lágrima nossa. Mas Ele é um Deus que perdoa pecados. Um grande recado que eu tenho para cada um de você, que eu quero que você anote mais uma vez, é que Deus registra as nossas lágrimas, mas esquece os nossos pecados. Salmo 121, verso 3 diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. O nosso Deus está sempre alerta. O nosso Deus sempre nos vê. O nosso Deus sempre roga por nós. Lucas capítulo 7, no verso 11, nós vemos a história de uma mulher que estava fazendo o funeral do seu único filho. E ela estava indo para um lado, e Jesus e seus discípulos estavam voltando para o outro lado. Então nós temos uma viúva com seu único filho morto, indo para um lado, e nós vemos o único filho de Deus indo para o outro lado. E no meio, Jesus encontra e se compadece daquela mulher. Jesus, ele olha para as lágrimas daquela mulher. E aquele velório não prossegue, porque Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Muitos de nós não queremos ter um encontro com o único Filho de Deus. Muitos de nós não queremos encontrar com Ele, entregarmos a nossa vida a Ele. Jesus
sempre vai se mover em direção à compaixão pela nossa vida. Jesus foi ao túmulo de Lázaro com esse sentimento de compaixão. A Bíblia que nos fala que Jesus ele chega perto daquele túmulo, o seu espírito se agita, se perturba, Jesus chora, mas Jesus ele consegue ver uma solução, porque Deus está perto de um coração partido, Deus está perto de todas as pessoas, e tudo é possível àquele que crê. Talvez algumas pessoas aqui nessa sala, nessa noite, estão com sua vida partida. Talvez você esteja passando pelo luto, ou talvez você esteja passando por um momento difícil da sua história. Uma semana complicada, sabe aquela semana que você sonhou, esses dias para trás eu e a Janaína, a gente estava dando risada, seria tão bom se a gente já pulasse para terça-feira logo, e não existisse a segunda-feira. Já pensou? Acordei, que dia é hoje da semana? Terça, mas não era para ter sido segunda, não, já é terça, pulamos a segunda. Muitos de nós estamos vivendo essa mesma coisa, essa mesma situação. Talvez algum aqui está pensando na conta que precisa pagar esse mês, o cartão de crédito que estourou, as coisas que não estão fechando, as contas que estão indo para trás. E o mundo está muito maluco, gente. Sim ou não? Está uma doideira esse mundo, velho. É ET, é tsunami, é guerra, é gente pirando. Essa semana eu vi, essas semanas que se passaram, eu vi uma moça casando com o ChatGPT, pedindo para o ChatGPT aceitar ela como legítima esposa. Se o chat aceitou, ele mentiu, porque tem muita gente aí, ele está traindo ela. Mas o mundo está muito louco, cara. Tudo está muito louco. E o que está acontecendo com a gente no meio dessa multidão? Você não sente que a sua vida está uma engrenagem? E às vezes, por mais que está dando tudo errado, essa engrenagem está rodando mais rápido, ao ponto que um dia essa roda vai sair e vai destruir tudo, vai descer ladeira abaixo. A gente sente isso, mas o problema é que a gente não abre o coração para Deus, a gente não se ajoelha, a gente não ora, a gente não fala com o Senhor. Se Deus ele enxerga as nossas lágrimas, se Deus enxerga a nossa angústia, Deus faz conta da nossa angústia, mas Deus também diz algo tão importante para você nessa noite. Se você chorar hoje, amanhã você vai dançar. Diga para quem está do seu lado, chore hoje. Vai lá, fala para quem está do seu lado, chore hoje, mas dance amanhã. Fala para ele aí, irmão. Deus ele olha o nosso momento de crise hoje e diz: eu vejo no meio da multidão, eu recolho as suas lágrimas e eu transformo as suas lágrimas. Cara, Jesus estava vendo Lázaro morto, Jesus estava vendo o choro de Maria, Jesus estava vendo o choro de Marta, Jesus chora, e tudo que ele diz é: remove a pedra, agora é minha vez, remove a pedra. E sabe o que você vai ver nesse texto de João? Você vai ver um pouquinho lá na frente, que Jesus olha para o céu e agradece: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouviu. O que eu imagino? Jesus caminhando em direção a Betânia, e ele orando, dizendo: Deus, por favor, se for da sua vontade, Pai, se for da sua vontade, ressuscita o meu amigo. Ressuscita meu amigo, Pai. Que não seja a minha vontade, mas seja conforme a tua vontade. Assim como ele orou no Getsêmani. E de repente Lázaro ressuscita. Olha comigo, João capítulo 16, verso 20. Diz assim: digo certamente, vocês chorarão, se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Será que a gente pode glorificar a Deus por isso? Será que a gente pode aplaudir a Jesus por isso? Jesus transforma a nossa tristeza em alegria, Pai. Aleluia! Cara, Deus é bom. Deus é bom. Ele transforma hoje a sua tristeza em alegria. Por que você está sofrendo por uma pessoa? Por que você está sofrendo pelo seu trabalho à toa? Se Deus pode transformar a sua situação. As lágrimas passarão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, acompanhe comigo, diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
posso estar passando problema, situação difícil, mas tudo isso está pesando muito mais para a alegria que está por vir sobre a minha vida. E não é uma alegria barata, porque a alegria barata se chama felicidade, mas é alegria. Eu já preguei sobre isso aqui na casa. Felicidade é algo momentâneo. Eu ganhei essa caneca e eu estou feliz, mas logo essa caneca não vai me satisfazer mais. Eu compro um carro, eu estou feliz, mas logo vai passar esse desejo por esse carro. Agora, alegria é uma decisão. Eu decido estar alegre. A minha empresa não está indo para frente, mas eu decido estar alegre. O meu relacionamento não está indo para frente, mas eu decido estar alegre. Tudo pode estar dando errado, mas eu decido estar alegre no Senhor. Quantos se decidem aqui nessa noite estar alegres no Senhor? Amém? Nós nos decidimos estar alegre, porque a alegria é uma decisão. Jesus talvez, em um primeiro momento, não atendeu a expectativa de Marta e de Maria, mas ele disse: Lázaro ressuscitará. Será para a glória de Deus Pai. Aquelas pessoas queriam uma cura, Jesus queria uma ressurreição. Sabe por quê? Se a gente vai ler lá no início de João capítulo 11, as pessoas mandaram um recado: o seu amigo está doente. Tudo que elas queriam era uma cura. Só que Jesus olha e fala assim: não, eu não quero uma cura está muito tranquilo isso. Eu acho que vou ressuscitar ele. Eu vou ressuscitar esse cara. E muitos de nós queremos apenas que Jesus tampe o buraquinho do nosso pneu, enquanto o Senhor Jesus quer te dar uma estrada nova, um caminho novo. E você está olhando só aqui, ó, só desse jeito. Eu estou sozinho, as pessoas não me entendem, eu estou vivendo um momento de frustração, eu estou vivendo um momento de angústia, e Jesus está te dizendo: eu sei por tudo o que você está passando. Existem coisas que você está declarando que estão mortas, e eu quero te dizer nessa noite: elas não estão mortas, são apenas lágrimas adormecidas. Existem sonhos que você deixou passar e você disse: meus sonhos estão mortos. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse: meu sonho era ir para fora do país, estudar fora, fazer um doutorado. E eu disse para essa irmã, falei: minha irmã, você vai? Amém, pastor, eu creio. Mas sabe quando é aquele eu creio assim, tipo, vai dar certo? Só preciso ralar bastante, pagar minhas contas, juntar um dinheiro? Você não crê, cara, você crê em você. Agora quando diz assim: cara, pastor, meu sonho é ir para outro país, eu vou falar assim: irmã, creia, Jesus vai te levar para fora então. Aí quando a pessoa diz assim: eu creio, mas um creio de verdade, ela não está preocupando com o que vai acontecer, ela só crê. Ela sabe que Jesus vai começar a abrir as portas, Deus vai começar a pôr os caminhos certos, as pessoas certas, ela vai fazer as conexões certas, e tudo que vai acontecer no final, ela vai estar em outro lugar. O crer é desse jeito. Sabe o que eu creio? Eu creio que a Casa Voadora será uma igreja que vai ser de grande influência nessa cidade. Eu creio que a Casa Voadora será uma igreja que vai orar por muitas pessoas. Eu creio que a Casa Voadora vai ser um instrumento que vai reconciliar muitas famílias. Eu creio que a Casa Voadora vai ter muitas curas. Eu creio, meu irmão. Como vai acontecer? Não sei. Quando? Também não sei. Mas vai acontecer. Eu creio nisso. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E eu quero encerrar minha pregação com um texto maravilhoso, que é aquele texto você postar hoje à noite e guardar no fundo do seu coração. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Eu vou te incentivar. Nós vamos ler esse texto junto, todo mundo junto. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor enxuga do nosso rosto todas as lágrimas. As coisas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo na sua vida. Essa é a noite da cura, essa é a noite do novo, essa é a noite da transformação. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você. E você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje,
eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!